Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Nova Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Desta vez, temos o enorme gosto de ter connosco Teresa Moreira, diretora do Serviço das Políticas da Concorrência e dos Consumidores, da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. O meu nome é Maria Miguel Oliveira, assessora jurídica do Nova Consumer Lab, e conduzirei esta entrevista em conjunto com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Aos interessados, podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumерлab@novalaw.unl.pt. Doutora Teresa Moreira, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É com enorme entusiasmo que a recebemos neste que é o segundo episódio do Nova Consumer Podcast, ainda que completamente gravado à distância. Doutora Teresa foi diretora-geral da Direção-Geral do Consumidor até 2016, altura em que passou a desempenhar as relevantes funções que atualmente exerce nas Nações Unidas. Quais são as diferenças mais evidentes entre os dois cargos, nomeadamente no que respeita às tarefas que tem de desenvolver? Já muito obrigada pelo convite, que é um grande prazer e um privilégio estar neste segundo episódio. Mais uma vez uma iniciativa muito interessante da Universidade Nova, pela qual tenho uma grande admiração e concretamente o trabalho do professor Jorge Moraes de Carvalho em matéria de direito de consumo, porque tivemos o privilégio de trabalhar juntos, pelo menos da minha parte, e fico muito satisfeita de ver tantas novas iniciativas. Indo diretamente à questão, o trabalho é bastante diferente na medida em que a UNCTAD, portanto a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento, é, claro, uma organização das Nações Unidas que faz, se me permitem um anglicismo, policy advice, portanto, assessoria em matéria de políticas públicas, tendo como especiais destinatários os países em desenvolvimento. Portanto, ao contrário de uma Direção-Geral do Consumidor, ou se calhar de outras direções gerais, para já, além da assessoria ao Governo em matéria de política de defesa dos consumidores, que a Direção-Geral do Consumidor naturalmente faz, há uma parte importante de execução dessas políticas através de campanhas de informação ao consumidor, através do tratamento de reclamações, através da monitorização do Código da Publicidade e da fiscalização e da instrução de processos por razão de infrações ao Código da Publicidade, o acompanhamento da resolução alternativa de conflitos de consumo, etc. Portanto, uma Direção-Geral do Consumidor combina várias funções, eu para já diria combina aquilo que eu chamaria uma assessoria em matéria de política com a execução de uma série de ações, de campanhas, etc., e com aquilo que podemos chamar de enforcement da legislação, no caso concreto da publicidade. Enquanto que aqui, nas Nações Unidas, aquilo que nós fazemos, de qualquer forma, é muito mais genericamente a assessoria em matéria de políticas, que se traduz em quê? Que se traduz no apoio aos países em matéria de adoção e de revisão da legislação, no apoio aos países em matéria de capacitação institucional, sei lá, quando é criada uma nova instituição de proteção aos consumidores, ter a certeza que as equipas estão sensibilizadas, estão formadas, estão receptivas para aquilo que são não só as matérias do ponto de vista substantivo, mas também as necessidades operacionais de pôr em prática uma política de defesa do consumidor. E, claro, interagimos muito não só com os representantes dos países em desenvolvimento, portanto, claro, os governos, os ministérios, as agências de proteção do consumidor, mas com todas as outras partes interessadas, isto é, associações de consumidores, associações empresariais, académicos, etc. Portanto, é um trabalho diferente, mas devo dizer que é um trabalho que beneficiou muito, no caso da proteção dos consumidores, mas também na minha outra área, na concorrência, da minha experiência anterior em matéria de âmbito nacional, digamos assim, isto é, o facto de eu ter experiência nacional da política de proteção dos consumidores e também da política de
concorrência é uma grande mais-valia quando se chega ao âmbito das Nações Unidas. Acho que para já era isto que eu tinha para dizer, não sei se há algum ponto em especial que eu desenvolva mais. Muito interessante. Mas já agora, numa perspectiva pessoal, entre as funções que desempenhou antes e que desempenha agora, qual depois é que considera mais interessantes? Numa perspectiva pessoal agora. Bem, eu confesso que tinha alguma experiência de participar até nas reuniões aqui da UNCTAD, durante muitos anos em matéria de concorrência, nas reuniões anuais de peritos, e também mais recentemente no trabalho de revisão das linhas diretrizes das Nações Unidas sobre a proteção dos consumidores, que foi em parte um pouco o que me levou a chegar aqui a estas funções. Na minha perspectiva pessoal, o trabalho aqui para mim é muito interessante porque tenho uma equipa muito pequena. Por um lado, confesso que depois de ter gerido a Direção-Geral do Consumidor, quando eu cheguei, tinha qualquer coisa como 60 e tal funcionários. Mas, por exemplo, no meu passado em Portugal, quando fui Diretora-Geral das Relações Internacionais do Ministério da Economia, cheguei a ter quase 200 funcionários. Claro que tinha uma estrutura, tinha subdiretores, tinha diretores de serviços, tinha chefe de divisão, e, portanto, na realidade, a pessoa trabalha talvez com 25 pessoas de uma maneira muito direta, muito constante, e são essas pessoas que depois, com as suas próprias equipas, põem em prática uma série de decisões, não é? Mas aqui a minha equipa é muito pequena. A minha equipa permanente são talvez umas 10 pessoas, a maior parte são especialistas, economistas, juristas, em política de concorrência, muito poucos, devo dizer, em proteção do consumidor. Confesso que depois de anos e anos de gerir equipas um bocadinho grandes, tinha vontade de me concentrar mais em temas técnicos, em temas... A matéria propriamente dita. Sim. E em parte foi esse um grande atrativo de poder vir para aqui. Por outro lado, enfim, isto seria uma longa conversa. Talvez desde que comecei a trabalhar, que tive várias oportunidades de ir para Bruxelas, como perita destacada, para a nossa representação permanente em Bruxelas, de ir para Macau, quando ainda estava sob a administração portuguesa, e por um conjunto de circunstâncias geralmente pessoais, acabei por nunca poder ir. Portanto, ainda nunca tinha tido esta experiência de trabalhar mesmo numa organização internacional, portanto, trabalhar mesmo fora do país, e não podia deixar de perder essa oportunidade, uma vez que já tenho umas décadas de trabalho, também porque é um CTAD tem 195 membros. Portanto, depois de ter tido a sorte e o privilégio de trabalhar sempre no âmbito da União Europeia desde que Portugal aderiu, portanto, eu entrei para a função pública em 1986 e a partir de 87 comecei a representar Portugal, primeiro no Comitê de Concorrência, portanto, ia frequentemente a Bruxelas, depois comecei a interagir na área da OCDE, em concorrência, depois também na área do comércio internacional e do investimento, também muito interessante, e curiosamente, que também coincidem com as áreas de trabalho da UNCTAD, e depois mais tarde, claro, em matéria de proteção dos consumidores, mas saltar para lá do âmbito europeu, apesar dos sucessivos alargamentos, para um universo de 195 membros, é um alargamento enorme do campo de atuação, e é muito curioso este enfoque nos países em desenvolvimento. Portanto, eu senti que com a experiência que tinha, podia realmente trazer algo. Também devo dizer que o facto de ser português e de trabalhar em Portugal, na minha opinião, é sempre uma mais-valia, porque nós, apesar de sermos um Estado-membro da União Europeia, fizemos o nosso próprio percurso, temos relações privilegiadas com os PALOM, quer a nível bilateral, quer no âmbito da CPLP, temos relações privilegiadas também com muitos países da América Latina, e tudo isto leva a estabelecer pontes que nos aproximam de outras regiões, de outros grupos de países, e que, na minha ótica, são sempre vistos como uma vantagem quando trabalhamos, sei lá, com um país como a China, ou como a Tailândia, ou como a Malásia, ou como a Indonésia, o facto de vir de Portugal e ter esta experiência de serviço público em Portugal. Muito interessante. Mais uma vez também essa possibilidade de trabalhar com estados tão diferentes e tão interessantes. Agora uma questão que é inevitável
inevitável nesta fase e por isso tentar resolvê-la desde já. No que respeita à crise, a esta crise que estamos a viver neste momento, esta crise pandémica, e que tem afetado também, entre muitas outras áreas, o direito do consumo, de que forma é que a UNCTAD tem contribuído ou pode contribuir para evitar problemas que podem resultar para as relações de consumo nestes últimos meses? Realmente é uma pergunta muitíssimo oportuna e muitíssimo importante. Bem, eu devo dizer que desde que a crise se espalhou, enfim, por todo o mundo, fiquei muito satisfeita de ver que as agências de proteção dos consumidores, quer de países desenvolvidos, quer de países em desenvolvimento, se manifestaram com uma série de iniciativas importantes. Por um lado, fiscalizando os mercados, atuando contra aquelas práticas abusivas de preços excessivos de produtos de primeira necessidade, quer fossem as máscaras, o gel desinfetante, outros tipos de equipamentos de saúde, mas também produtos essenciais. Por outro lado, uma grande preocupação da parte dessas agências todas de informar o consumidor, de criar mecanismos mais ágeis, mais rápidos, de acesso mais fácil, para que os consumidores fizessem reclamações, para que os consumidores se informassem. Portanto, criaram-se novas ferramentas digitais, facilitaram a resolução de litígios através de mecanismos em linha. Portanto, eu diria que fiquei, pela parte que nos toca a nós, muito satisfeita de ver que, mais do que nunca, a proteção dos consumidores e a política de defesa dos consumidores se afirmou como sendo indispensável para ajudar a enfrentar a crise e para ajudar a encontrar as melhores soluções para se ultrapassar a crise. O que a UNCTAD fez? Bom, a UNCTAD tem realmente uma vantagem única, que é o facto de ter um número de membros tão amplo e de interagir com tantas partes interessadas de características muito diferentes. Portanto, aquilo que fizemos rapidamente foi reunir informação, porque somos uma plataforma de disseminação de informação também. Isso é, mais do que nunca, é importante. Bem sei que hoje em dia há diversos canais que todos nós, a nível pessoal, a nível institucional, utilizamos, mas como sabemos, desde que se generalizou um bocadinho o uso e o acesso à internet, há tanta informação que é muitas vezes difícil saber onde procurar a informação que seja credível, que seja necessária, não é? Que tenha, vá lá, o conteúdo, mas também a quantidade ideais para poder ser aprendida, para poder ajudar. E o que é que fizemos? Nós fizemos então, rapidamente, parámos pequenas peças, chamamos-lhe news items, listando um conjunto de iniciativas e fornecendo as ligações, os links para esta informação, para chamar a atenção, sobretudo das agências de proteção do consumidor de países em desenvolvimento menos experientes ou com menos recursos do que outros parceiros estavam a fazer. Bem sei que a conclusão a que chegamos é que a esmagadora maioria das reações que foram adotadas tiveram dimensão nacional. Como sabemos, mesmo em países dentro de organizações regionais económicas, como é o caso da própria União Europeia, vimos que a diversidade das realidades levou a medidas nacionais. Mas, a meu ver, se quiser, o caráter transnacional do próprio vírus só sublinha a necessidade de colaboração, de cooperação, de coordenação. E, através destes news items e através da reunião de todas as informações, nós depois publicámos uma newsletter, eu própria fui convidada a fazer um podcast a explicar um bocadinho melhor quais é que eram as principais infrações, para que, lá está, os nossos colegas, os nossos contrapartes dos países menos avançados, dos países em desenvolvimento, com menos recursos, percebessem que havia, de facto, estas práticas de preços abusivos, que havia muitas práticas de publicidade enganosa, que havia fraude e, claro, comportamentos abusivos em tudo o que se passa no mundo em linha, que era importante, quando possível, estabelecer um diálogo com as próprias empresas, designadamente com as plataformas digitais, apelando a que elas também fiscalizassem o comportamento dos
dos profissionais, dos comerciantes que vendiam bens e serviços no seu espaço, a importância também de uma articulação com as autoridades de concorrência e com as autoridades de proteção de dados ou com os reguladores setoriais. Estou a pensar, por exemplo, claro, nos reguladores das comunicações eletrónicas, no regulador dos serviços de pagamentos, enfim, no caso de Portugal, o Banco de Portugal. Portanto, a oportunidade de, através de uma coordenação, de troca de informação entre entidades públicas, conseguir melhor proteger os consumidores, sobretudo num período bastante difícil, não é? Penso que daqui nasce, como já disse, a extrema importância de maior diálogo, maior coordenação, até de iniciativas conjuntas. Nós acreditamos muito, claro, na colaboração internacional. Dizemos frequentemente que problemas globais requerem uma atuação concertada a nível global, mas penso que há uma enorme oportunidade também para desenvolver mais as iniciativas de caráter regional. E é muito engraçado, claro, que na União Europeia houve várias iniciativas no âmbito da Rede Europeia de Proteção do Consumidor. A própria Comissão Europeia apelou às plataformas digitais para atuarem num sentido mais responsável. Curiosamente, algumas entidades que combinam a política de concorrência com o enforcement da legislação europeia de proteção dos consumidores manifestaram-se especialmente ativos. É o caso, por exemplo, da Autoridade de Concorrência Italiana, que tem essas competências de enforcement da legislação europeia de proteção dos consumidores e que eu diria que, por causa disso, tem uma posição única, isto é, tem uma posição que lhe permite, se quiser, estar melhor colocada para negociar compromissos e uma certa sensibilização de grandes atores no mundo digital, mas vimos também isso noutras partes do mundo. Se quiser, hoje em dia, por exemplo, em Singapura, a Autoridade da Concorrência, que sempre foi muito dinâmica, também tem responsabilidades em matéria de proteção do consumidor. Acha que seria uma boa solução generalizar essa a outros países, nomeadamente a Portugal? A Portugal. Não, eu acho que essa é uma questão inevitável, de facto, e é uma questão interessante. Tendo estado na origem da Autoridade da Concorrência em Portugal, eu penso que haveria, sobretudo, uma grande vantagem de aproximação das duas instituições, mas também quero ser completamente franca quanto a isto. Eu trabalhei grande parte da minha vida profissional no domínio da concorrência e penso que há uma certa tendência para que, por força da independência crescente das autoridades de concorrência, que me parece extremamente importante, repare-se, independência quer em relação aos governos, quer em relação a quaisquer interesses privados, mas por causa disso e por causa talvez da tecnicidade do direito e da economia da concorrência, há, na minha opinião pessoal, uma tendência para um certo isolamento das autoridades de concorrência, que não me parece vantajoso. Penso queria dizer isto claramente. O que é que isto significa? Isto significa que as autoridades de concorrência em muitos países veem e bem como guardiães do bom funcionamento do mercado, mas às vezes ignorando um pouco a necessidade de dialogarem com outras entidades, com outras autoridades públicas e a vantagem de estabelecerem alguma espécie de intercâmbio constante e coordenação com outras entidades. Então, no caso de Portugal, concretamente, eu entendo que a política de defesa do consumidor tem que continuar sempre no governo. É uma política pública e exige, e de facto, desde o quadro constitucional, o tema é, eu diria que demasiado importante para poder ser conferido exclusivamente a uma entidade independente. Mas, em rigor, queria dizer que parece-me que o mesmo quase que se pode dizer em relação à política da concorrência. Isto é, fiquei muito satisfeita, naturalmente, por estar na Autoridade da Concorrência desde o seu lançamento e com o estatuto e com, entretanto, revisto que a Autoridade da Concorrência tem. Mas, na minha opinião, quem define as políticas públicas é a Assembleia da República e é o Governo. São as entidades. E nesse sentido,
Portanto, quem define o interesse público não são as entidades reguladoras, em última análise. Enfim, devem contribuir com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, com toda a sua expertise para a identificação das principais prioridades, com prós e contras dos interesses, etc. E claro que a Autoridade da Concorrência, no caso concreto, é exclusivamente responsável pela aplicação do direito da concorrência em Portugal e parece-me isso excelente. Mas, em matéria de políticas públicas, de facto, são as instituições que foram eleitas, que têm esse privilégio, que têm essa prerrogativa. E nesse sentido, é muito curioso ver, eu dei o exemplo da Autoridade Italiana de Concorrência, porquê? Porque, embora o enforcement da legislação de proteção dos consumidores caiba hoje em dia à Autoridade de Concorrência Italiana, a política de defesa dos consumidores italiana continua atribuída ao Ministério do Desenvolvimento Económico. Portanto, que isto seja claro. Agora, isso impede a combinação ou a centralização de competências? Não impedir. Na minha opinião pessoal, de qualquer forma, a Direção-Geral do Consumidor trata de muitas áreas importantes que não seriam compreensíveis se ficassem combinadas ou se fossem, fundidas com as responsabilidades da Autoridade da Concorrência. Dou um exemplo. A resolução da alternativa de litígios de consumo. Isso não teria qualquer cabimento numa Autoridade da Concorrência. Em rigor, até a aplicação da legislação em matéria de publicidade. Quer dizer, há diferenças óbvias. Por exemplo, como sabem, a legislação de concorrência atende a infrações que tenham uma dimensão significativa, enquanto que, por definição, as infrações à legislação do consumidor tendem a ser muito pequenas, e são na mesma consideradas, obviamente, e perseguidas, muito pequenas, de baixo valor, e são múltiplas. Portanto, ao mesmo tempo, a Autoridade da Concorrência a Autoridade da Concorrência e dos consumidores ficaria inundada de queixas e de processos, etc. Não me parece que isso fosse necessariamente execuível. Por outro lado, tudo o que é a educação dos consumidores, tudo o que é as campanhas de informação aos consumidores, penso que isso exige trabalhar com muitos parceiros, os municípios, as organizações não governamentais, as próprias freguesias, tantos parceiros. Isso não vejo que isso pudesse ser muito execuível numa Autoridade da Concorrência e da Proteção dos Consumidores. E, sinceramente, olhando para o mundo, mesmo para o mundo desenvolvido, no Reino Unido, a Competition and Markets Authority combina as duas matérias, mas trata-as separadamente. Nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission tem ambos os temas, mas tem 2 bureaus distintos. E, se calhar, só na Austrália, o acrónimo é ACCC, porque é a Australian Competition and Consumer Commission, combina melhor as duas matérias. Portanto, o que eu julgo é que seria muito importante explorar as sinergias entre as duas políticas através de uma melhor articulação do diálogo, etc. Devo dizer que desde o tempo em que estive como diretora-geral, penso que foram feitos grandes progressos, mas acho que há sempre algumas matérias relativamente às quais há uma certa incompreensão. Por exemplo, tenho que dar um exemplo porque vi isto no Jornal do Público e fiquei, confesso que um bocadinho surpreendida, muito apropriadamente, durante a época de crise, ao que sei, foram tomadas várias iniciativas em Portugal para proteger os consumidores, nomeadamente, penso que para suspender, se percebi bem, suspender as comissões bancárias, ou impedir pelo menos que as comissões bancárias pudessem ser aumentadas durante o período da crise, etc. E vi que a Autoridade da Concorrência tinha sido chamada a pronunciar-se, muito legitimamente, sobre este assunto. E que terá tido uma posição, enfim, lá está na lógica do funcionamento dos mercados, mas desconhecendo a realidade das práticas abusivas da banca e de muitos prestadores de serviços financeiros que naturalmente vêm a aproveitar uma situação de crise para poder rentabilizar os seus próprios proveitos, designadamente aumentando comissões. A posição da Autoridade da Concorrência, que não se podia, impedir o mercado de funcionar livremente, etc.
isso seria tudo fantástico se os mercados estivessem a funcionar em termos normais, que não estão. Se calhar não vão estar durante muitos meses, não muitos anos. Portanto, enfim, isto é um pequeníssimo pormenor, claro que cada um tem o seu mandato e defende a sua causa, mas eu acho que há imenso trabalho a fazer para juntar estas duas comunidades. E é muito curioso porque hoje em dia, quando se fala de política industrial ou da nova política industrial, mesmo em termos europeus, sim, felizmente há alguns especialistas de concorrência, mesmo economistas, que começam a dizer que pode haver uma política industrial pró-competitiva, mas que atenda às condicionantes atuais, aos constrangimentos que estão a viver mesmo os mercados europeus, se calhar dos países mais desenvolvidos do mundo, não é? Agora imagine-se isto num país em desenvolvimento. Eu acho que não há razão para este trabalho em silos, está a ver? Mas isto exige um esforço constante. Infelizmente, também não acredito que a fusão, a combinação de entidades resolva de forma definitiva este tipo de problemas. Acho que há acho que é um processo, acho que há um trabalho a fazer, portanto, eu nunca sugeriria isso para Portugal, talvez por ter tido a experiência dos dois lados, mas acho que há muito mais que se pode fazer. Agora, voltando para uma nota um pouco mais pessoal, viveu, julgo, em Lisboa durante muitos anos, não sei ao certo. Sempre. Viveu sempre em Lisboa até se mudar há uns anos para Genebra, e rapidamente o que é que nos diria em termos de comparativos Lisboa ou Genebra? Ai meu Deus, olha, nada bate Lisboa para já, nem em relação a Genebra, nem em relação a nenhuma cidade do mundo. Enfim, eu sou nada e criada em Lisboa, portanto serei completamente parcial. Mas, além daquilo que todos nós sabemos, da luz do inverno soalheiro, de ser uma cidade, enfim, onde há imensas atividades, onde também mais recentemente com a animação do turismo e tudo, é uma cidade onde há uma oferta extraordinária de serviços, de propostas, e de ser completamente parcial. Eu tenho a sorte em Lisboa de viver num bairro antigo, mas muito central, enfim, a 5 minutos da Avenida da Liberdade. A ponto de, quando estava na direção geral do Consumidor, que é no Saldanha, conseguia ir a pé trabalhar quando precisava, que acho que é um privilégio único, que nem sequer ter que ir de carro ou apanhar transportes públicos. Genebra, curiosamente, é uma cidade, claro que tem muitos aspectos positivos. Para já, não é uma capital, não é? Lisboa é uma capital, e é uma capital atlântica. E a Genebra, embora tenha um lago alemão que é extraordinário, e eu estou aqui na minha sala do Palais da Nation, estou no 8º andar, tenho uma vista única, magnífica, vejo as montanhas, vejo o lago, vejo o jet d'eau, enfim, vejo jardins aqui em baixo. Genebra, apesar de ser a sede de muitas organizações, enfim, a sede das Nações Unidas na Europa, é uma cidade que me surpreendeu porque, na minha opinião, é muito pouco cosmopolita. E porquê? Porque muitos dos funcionários vivem, por uma questão também de qualidade de vida, nas várias zonas de França que circundam Genebra, o que leva a que, apesar de haver diariamente um movimento internacional muito intenso em Genebra, por exemplo, aos fins de semana ou à noite, não há necessariamente um ambiente tão cosmopolita como, por exemplo, em Lisboa. Isso tem que dizer. Agora, é uma cidade, como é uma cidade relativamente pequena, tem imensa qualidade de vida. Mais uma vez, eu tenho a sorte de viver a 5 minutos do lago, que é um privilégio. Vejo o lago da varanda, da janela e da varanda do meu apartamento. Isso é uma coisa única. Portanto, o ar é puro, não há muito trânsito, eu posso vir a pé trabalhar também, ou se apanhar um autocarro, demora 5 minutos. Entramos aqui no Palais des Nations e há jardins, há flores, é de facto um privilégio, tem condições fantásticas. Agora, confesso que senti, sobretudo de início, imensa falta para já dos amigos, não é? Enfim, vivi toda a vida em Lisboa.
Felizmente tenho, acho eu, grande facilidade de me relacionar e tenho aqui muitos colegas e muitos amigos, quer portugueses, quer muitas outras nacionalidades. Mas há muitos colegas e amigos que têm filhos pequenos, por exemplo. Portanto, as pessoas acabam o seu dia de trabalho e vão buscar os filhos e vão estar com a família, não é? Outros, os que vivem em França, fazem uns percursos um bocadinho maiores de carro, portanto não estão necessariamente tão disponíveis para sair, para ir jantar fora, para ir a um café, para ir a um bar. Curiosamente, muitos dos que estão disponíveis são pessoas muito mais novas do que eu e, enfim, tenho tido a sorte mesmo assim de ter cá alguns amigos e colegas, mas isso surpreendeu muito quando cheguei cá, porque comecei no princípio de outubro, portanto começou o inverno e confesso que aos domingos, a princípio, quando saía à rua só para apanhar um bocado de ar, parecia que, lá está, olha, era pior do que aqui durante a quarentena, porque não via ninguém na rua. Quase tudo fechado, portanto, muito diferente. Agora, é uma cidade que na primavera e no verão é fantástica, porque aparecem esplanadas e cafezinhos e bares improvisados do nada, tem algumas atividades culturais muito engraçadas, tem festivais, coisas assim meio improvisadas, lá está, tirando partido do facto de haver aqui uma comunidade muito internacional, portanto é uma cidade diferente no verão e no inverno, mas Lisboa... É Lisboa. Lisboa e só de falar disso fico logo cheio de saudades. Exato, acredito. E já agora também, ainda nesta nota de comparação entre Portugal e Suíça, como é que compararia o consumidor português com o consumidor suíço? Bem, quero dizer que acho que o consumidor português está felizmente muito mais defendido, para já, mas eu diria que também muito mais atento. Obviamente aqui não existe nenhum livro de reclamações. A proteção do consumidor na Suíça, para ser franca, não me parece sequer ser muito ativa, não se tem a noção, isto é, toda a gente tem a ideia e corresponde à realidade que há aqui um conjunto de regras, porque claro que dependem muito, lá está, das cidades e de cada cantão, toda a gente conta as anedotas de não se poder fazer barulho, de haver dias para se deixar o lixo, de não sermos expostos a fazer barulho sequer em casa, portanto no conforto do nosso lar a partir das 10 da noite. Eu acho que isso tem muitos registros, mas claro, há muitas anedotas. Eu não sinto, em contrapartida, que haja uma grande consciência, uma grande proteção dos consumidores, no sentido de dizer, sequer de ver alertas a dizer teve um problema com a plataforma X ou com os operadores Y, dirija-se aqui e ali. Enquanto que em Portugal, claro que sabemos que não só temos os direitos, mas quer dizer que sabemos que há um livro de reclamações, também está devidamente publicitado, sabemos do livro de reclamações eletrónico, sabemos que há muitos reguladores setoriais que têm competências em matéria de proteção dos consumidores e que, portanto, nos informam ou respondem às nossas reclamações, que dão seguimento a tudo isso. Sabemos que há mecanismos de resolução alternativa de conflitos de consumo. Não dei por metade destas iniciativas aqui. Mas lá está, por exemplo, em contrapartida, podemos ir fazer compras até de supermercado à França, não é? E em França há uma proteção de consumidor tradicionalmente relativamente elevada também, porque é um país que está dentro da União Europeia. É evidente que a Suíça não é sequer um país da União Europeia, embora tenha, como sabe, uma série de acordos com a União Europeia em termos de circulação de pessoas, em termos de circulação de bens, serviços, etc. Nem sequer em termos, por exemplo, dos serviços de pagamentos, e todos sabemos que a Suíça é conhecida por ser, enfim, a sede de bancos e de prestadores de serviços financeiros vários, de investimentos, etc., de fundos, não tenho sequer essa noção. Mas o facto de haver como é que eu ia dizer, haver uma espécie de desagregação de responsabilidades públicas por cada cantão, por cada cidade, etc., eu penso que isso facilita o contacto e o acesso a autoridades públicas. E isso pode ser reconfortante. Agora, parece-me que em Portugal
Claro, há uma proteção elevada tradicionalmente e é algo que todos nós temos um grande orgulho. Penso que há sempre mais a fazer, sobretudo em relação à própria consciencialização dos consumidores, não é? Porque é evidente que a defesa dos consumidores é importante, mas hoje em dia um consumidor do século XXI quer-se ativo, quer-se informado, e isso depende dos próprios consumidores. Agora, há todo um trabalho a fazer para consciencializar os consumidores das suas próprias potencialidades e das suas próprias obrigações, não é? E nesse sentido, penso que, por exemplo, o desenvolvimento do turismo também ajuda muito a essa consciência da importância do serviço, como tal, na importância dos direitos do consumidor desses serviços. E todos esses contributos são importantes para assegurar um nível elevado de proteção do consumidor em Portugal. Doutora Teresa, passamos agora para uma versão mais feminina da entrevista. Considerando que os objetivos da UNCTAD passam pelo auxílio à integração dos países em desenvolvimento na economia mundial, de que forma é que é possível fazê-lo? Quais é que são as vias ao dispor? Bem, eu queria dizer que, claro, nesse sentido, todo o apoio, toda a ajuda, entre aspas, aos países em desenvolvimento passa por os capacitar. Portanto, o apoio que a UNCTAD e outras organizações dirigem aos países em desenvolvimento exigem uma grande sensibilização e mobilização dos recursos humanos dos países destinatários, não é? Através de formação, através de informação, através da qualificação, porque a ideia é que estes próprios países, por exemplo, no caso da proteção do consumidor, lá está, adotem uma lei, mas que criem, estabeleçam as instituições necessárias para aplicar a lei, para aplicar a política, para interagir com as empresas, com organizações da sociedade civil, que desenvolvam o estudo destas matérias em universidades, que aproveitem laços de cooperação com os seus vizinhos ou com outros países com os quais têm uma história, uma cultura, uma língua, enfim, uma religião em comum. E, portanto, é um trabalho que não pode ser visto da nossa parte como é que eu ia dizer, como algo que é prestado, como algo que é pura e simplesmente transferido. É algo que existe uma grande apropriação por parte dos destinatários, não é? Nós aqui falamos, claro, muito da ownership, naturalmente, o anglicismo, mas é essa ideia de apropriação. Ora, o que é que isto exige para já? Isto exige que a ajuda e o auxílio que é prestado, o apoio que é prestado, tem que ser pedido pelos destinatários, tem que ser apropriado pelos destinatários e tem que ser feita à medida dos destinatários. Portanto, a UNCTAD, nesta matéria como noutras, não pode seguir uma espécie de receita formal que vai distribuindo, que vai fazendo circular pelo mundo. Não. As necessidades de um país da África subsaariana podem ser muito distintas se é um país central, se é um país ocidental, se é um país francófono ou anglófono, ou lusófono, se é um país de grande dimensão, se é um país sem fronteiras com o mar ou se é um país enfim, virado ou para o Índico ou para o Atlântico. A mesma coisa para um país do Sudeste Asiático, a mesma coisa para um país da América Central ou da América do Sul. Portanto, para já, ajuda, apoio, auxílio que tem que corresponder a um pedido, a um interesse, e que, muitas vezes, de facto, os países não conseguem muito bem formular. Por exemplo, quando eu vim para cá e nós começámos a desenvolver formalmente o nosso mandato em matéria de proteção dos consumidores, muitos colegas me abordaram dizendo que gostavam muito de trabalhar connosco e muitas vezes, como ainda não têm muita experiência na matéria, podem não saber expressar exatamente o que é que pretendem. Portanto, cabe-nos a nós apresentar, por exemplo, o que é que fizemos num país vizinho ou num país igualmente menos avançado ou em desenvolvimento noutra parte do mundo. Está a ver? Portanto, vivemos também muito disso, de bons exemplos, boas práticas, porque a ideia é que qualquer país, para se integrar na economia mundial, tem que aproveitar o seu enquadramento regional, o seu enquadramento continental e o potencial das relações internacionais. Das Nações Unidas, claro, como
têm tantos membros, seguramente têm essa vantagem. Os países são os nossos membros, portanto têm toda a legitimidade de pedir-nos aquilo que entenderem e nós existimos para servir os membros com o melhor das nossas competências, dos nossos conhecimentos, das nossas capacidades, mas para isso temos que perceber as especificidades de cada país, os seus constrangimentos, as suas características. Mas ainda que o pedido venha do outro lado, por assim dizer, qual é que é a receptividade? Porque por vezes é feito um pedido, mas depois não era bem isso que estavam à espera, ou não sei, qual é que é esse feedback? Eu devo dizer que em 99% dos casos, só para deixar uma pequena percentagem, pode haver alguém menos satisfeito, julgo que temos sempre um feedback positivo. Lá está. Porquê? Porque há o cuidado de não ficarmos só com, como direi, com um produto, entre aspas, que é teórico, ou que é abstrato, ou que ficaria no papel. Isto é, eu não me posso contentar com precisavam de uma lei de proteção do consumidor, então aqui está a nossa proposta. Está a ver? É algo que, para ser escrito, para ser preparado, exige o contacto, lá está, com muitos stakeholders, não só sequer as entidades que representam o governo, por exemplo, nesta matéria, para termos a certeza que aquilo que vamos escrever reflete a realidade, os interesses, os problemas, os condicionamentos de cada país, e depois é algo que exige uma monitorização, o acompanhamento da execução, o acompanhamento da implementação, para quando é necessário, e é frequentemente necessário, fazer ajustamentos. Portanto, não é um trabalho teórico, é um trabalho que exige um contacto desde o início com os nossos vários interlocutores, mas que exige sempre aquilo que nós chamamos field missions, porque, e esse é um dos problemas que temos agora naturalmente durante esta fase, com as quarentenas e as restrições às viagens. É muito diferente ter um contacto direto com os nossos interlocutores, porque, sobretudo, cada vez que se faz um workshop, uma pequena sessão de informação, a divulgação, devo dizer que ao longo dos 3 anos e meio que aqui estou, há sempre alguém que vem e diz: olha, eu gostava tanto, eu estou a fazer um mestrado, eu gostava tanto de ter esta experiência, onde é que eu posso obter esta informação? Portanto, há sempre chamadas de atenção que resultam desses contactos. E as entrevistas, as reuniões que temos com câmaras de comércio, com associações empresariais, com universidades, com municípios, com reguladores setoriais, se existirem, com académicos, etc., permitem-nos, de facto, completar as peças do puzzle. Não é? E depois, tudo isto exige também, é um ponto que eu gostava de frisar, isto não pode ser, como é que eu ia dizer, uma espécie de prestação única, uma espécie de este foi o pedido que nós recebemos, tomem lá a nossa proposta e fechamos esta cooperação até que venham outros pedidos ou que haja outras necessidades. Não, isto tem que ser sempre um trabalho de médio prazo, portanto exige alguns anos para se poder ir fazendo a avaliação do que é que conseguimos com, imagine, a formação de funcionários para uma agência de proteção dos consumidores ou de sensibilização das câmaras de comércio e das associações empresariais para os direitos de consumidores que resultam agora da nova legislação. Exige um feedback da parte dos destinatários, exige um diálogo da nossa parte a tentar identificar outros temas ou questões que podem não ter sido tão bem compreendidas ou novas dúvidas que podem ter surgido. Portanto, isto é um trabalho de longo curso, em rigor. Esse é o trabalho que nós fazemos. Claro que se pode traduzir em muitas ações no tempo, durante o ano, durante vários anos, mas é um trabalho que, no fundo, só consegue dar efeitos, só se consegue avaliar o seu real impacto alguns anos depois. Daí que, desejavelmente, seja algo sempre continuado. Muito bem. Talvez esteja aqui um bocadinho dramática esta passagem, mas penso que se justifica. Vivemos tempos em que é permanente o apelo ao compro nacional, ainda que esse nacional possa ser entendido na sua abrangência, nomeadamente abarcando o compro europeu. Não considera que esse apelo possa ser ele próprio um boicote à tentativa de integração das economias em desenvolvimento? Esta é
uma questão antiga, não é? Enfim, é evidente do ponto de vista completamente formal, qualquer discriminação em relação à origem dos produtos e dos serviços infringe claramente as regras até da Constituição Europeia. Enfim, começámos pela livre circulação de mercadorias, portanto o princípio da não discriminação, como sabemos, informa toda a construção económica e política da União Europeia. Mas parece-me que, por exemplo, valorizar o que é único, porque há sempre várias características, há sempre muito de único em relação aos produtos e em relação aos serviços, que têm a ver com a nacionalidade, a cultura, a envolvente histórica, cultural dos prestadores de serviços, dos produtores, dos fornecedores. Isso parece-me perfeitamente legítimo. E se quiser, podemos passar, por exemplo, em toda a Europa, em todos os países da União Europeia, e encontramos isso. E encontramos isso quando, sei lá, quando a Grécia, neste momento, divulga a sua oferta turística, quando em França se vê a oferta através de produtos característicos, como sejam, sei lá, os queijos, os vinhos. Aqui na Suíça, embora não seja um país da União Europeia, falam muito dos laticínios, naturalmente, e da carne suíça. Portanto, penso que isso acontece legitimamente em todos os países. Acho que é importante que a afirmação das especificidades, do melhor que cada país, que cada região tem, não constitua um obstáculo. Penso que, de qualquer forma, neste momento, infelizmente, por causa da pandemia, não é possível circularmos tão livremente quanto gostaríamos para outros países, então que ao menos aproveitemos aquilo que é nosso, aquilo que está ao pé de nós. Por exemplo, no nosso caso, no meu caso, neste momento, é também aquilo que existe na Suíça, não é? Penso que é uma construção que pode ser feita e não me parece que caiamos necessariamente na discriminação e nos obstáculos mais frontais do conflito. E será que a cobrança de um valor adicional aos produtos que nascem de condições adversas é um mecanismo compensatório, poderia ser um mecanismo compensatório adequado? Eu queria dizer que nesse aspecto eu penso que isso não tem tanto a ver com a origem dos produtos, serviços ou a nacionalidade dos prestadores, mas tem a ver com custos que em alguns casos foram agora incorridos pelos empresários por causa da pandemia, não é? Sei lá, terem tido que investir em máscaras, em equipamentos de proteção, em gel desinfetante, etc., pode justificar. Enfim, eu acho que, mais uma vez, é preciso estar muito atento à maneira como os mercados estão a evoluir, não é? Assim como a especulação sempre foi proibida, também não deve haver aumentos injustificados. Não tenho a certeza que o facto de investir numas centenas de máscaras, de facto, vai justificar um aumento de €1 em cada produto, em cada unidade que depois seja produzida por um determinado fabricante. Mas, se estivermos a falar de investimentos maciços, penso que, pelo menos do ponto de vista teórico, do ponto de vista económico, isso poderia ser justificado. Penso que isso não tem nada a ver com, ou não pode ter nada a ver com a origem dos produtos, com custos incorridos, etc. Não é? Mas penso que ainda estamos no início deste aspecto. Isto é, os mercados só agora é que estão a começar a retomar, mais uma vez. Acho que é muito importante a vigilância de todas as autoridades públicas. Acho que é muito importante seguir com atenção e chamar a atenção dos mercados. Devo dizer que, por exemplo, muitas autoridades de concorrência em várias partes do mundo, de novo a Austrália, acho que o próprio Reino Unido também, e até nos Estados Unidos da América, pelo menos a nível federal, fizeram aquilo a que chamam cartas de aviso, warning orders ou warning letters, chamando a atenção dos prestadores de serviços e das empresas em geral para não incorrerem em determinados comportamentos. E é um pouco como se esse mecanismo fosse um mecanismo prévio à instauração do processo de contraordenação, que seria o equivalente no caso português, não é? Portanto, acho que já é um mecanismo de diálogo preventivo, proativo, bastante interessante,
mas que não dispensa a monitorização e a fiscalização. Muito bem. Uma das medidas da Agenda 2030 prende-se com o melhoramento da competitividade, sendo outra delas a do consumo e produção responsáveis. De que forma é que é possível agilizar duas metas que a contemporaneidade já nos habituou ao facto de seguirem caminhos opostos? Bem, devo dizer que não é nada fácil. Por acaso, curiosamente, neste momento, eu sou também responsável, em termos provisórios, mas que vão durar algum tempo, por um outro serviço aqui da UNCTAD, que é justamente o Serviço de Comércio, Ambiente, Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável. Portanto, tenho, por uma vez, muito curiosamente, a combinação, por um lado, do consumo sustentável, mas também de uma produção sustentável e responsável. Penso que é como tantas outras matérias. Eu acho que hoje em dia a sustentabilidade é um valor horizontal. Por mais que possa suscitar algumas dificuldades, por mais que possa não ser muito óbvio, hoje em dia, até quando se fala de política de concorrência, há estudos sobre a política de concorrência e a sustentabilidade. Se quiser, é um bocadinho como o género. Nós, na UNCTAD, apesar de termos um mandato sobre comércio e desenvolvimento, tudo deve ser orientado para o equilíbrio do género, o que não é muito óbvio, nem sequer para uma política de proteção dos consumidores. Imagine-se para uma política de concorrência que é neutra, que não faz qualquer distinção ou que não deve fazer qualquer distinção. Como é que se combina tudo isto? É um desafio. Eu acho que a vantagem é termos aqui peritos que têm especializações diferentes. Lá está, uns olham mais para o lado, claro, da produção, mas se quiserem, em alguns casos olham para o investimento, outros casos olham para a dívida dos países, outros casos olham para a logística, para a tecnologia, outros têm que olhar mais para o lado da procura, como é o nosso caso, em relação à proteção dos consumidores. Há que fazer um trabalho conjunto, há que nos esforçarmos nesse sentido, mas se pensar, por exemplo, que o Programa de Ambiente das Nações Unidas tem há 10 anos um grande programa um grande projeto de informação e de sensibilização em matéria de consumo sustentável, pode-se dizer também que não é só o UNCTAD que trabalha nestas matérias, há organizações com competências específicas e com isto e com esta combinação de esforços vamos fazendo alguns progressos. É só o que posso dizer nesta matéria. Muito bem. Só para finalizar aqui as nossas questões, como é que pode o consumidor médio juntar-se à causa da UNCTAD? Bem, o nosso consumidor médio, infelizmente, está um bocadinho longínquo da UNCTAD, porque aquilo que é normal é que olhe para as entidades de defesa do consumidor que estão mais próximas, não é? No caso de Portugal, isso pode ser um município, pode ser uma associação de consumidores, pode ser uma organização não governamental. Claro que a Direção-Geral do Consumidor é extremamente importante. Portanto, através das estruturas, eu diria, regionais, locais ou nacionais, podem sempre obter informação à UNCTAD. Se não temos a nossa webpage, claro, www.unctad.org, onde, através dos temas, chegam ao meu serviço e nós também respondemos a questões colocadas individualmente. Trabalhamos com investigadores, com académicos, com organizações não governamentais, com associações empresariais e organizações de defesa dos consumidores, quer públicas, quer as associações de consumidores. Portanto, esperamos que com esta teia bastante ampla consigamos responder a algumas questões que os consumidores médios têm. Doutora Teresa, muito obrigada por esta generosa partilha e talvez agora passássemos para a segunda parte do nosso programa, um momento de particular dificuldade para os juristas, uma vez que envolve uma série de questões que exigem resposta rápida sobre si próprios. Aqui vamos nós. Direito ao silêncio, uma rubrica com questões de especial complexidade. Doutora Teresa, diga-nos, qual é que é o seu artigo preferido do Código Civil? Bem, eu achei esta pergunta dificílima e vou ter que ser agora um bocadinho rápida, só porque já tenho aqui uma outra chamada em linha e vou ter que sair rapidamente, desculpem-me. Bem, eu acho que o meu artigo preferido é o artigo 405, não me lembrava do número, confesso, já estou um bocadinho longe de tudo isto, sobre a liberdade contratual. Porquê? Porque acredito imenso na autonomia da vontade. Na minha opinião, a liberdade individual e a liberdade de fazer negócios e de celebrar contratos exprime aquilo que melhor há em qualquer um de nós como cidadãos
e nesse sentido acho que é o meu artigo preferido. Das duas, uma, mediação ou arbitragem? Bem, mediação e arbitragem. Na minha perspectiva, a mediação é extremamente interessante, mas é sobretudo interessante se puder também dar acesso à arbitragem. Isto é, há que dialogar, há que discutir, há que tentar encontrar soluções comuns, mas quando isso não é possível tem que haver um último recurso e daí a arbitragem. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria? A norma que eu criaria era, de qualquer forma, garantir que não há nova legislação e novas obrigações ou novos princípios que não sejam devidamente fiscalizados por uma entidade pública. Eu diria que mais do que melhor legislação é necessário que haja melhor aplicação da legislação existente. E nesse sentido, embora haja legislação que só pretende corretamente difundir mensagens e princípios, não pode haver novas regras sem haver as estruturas adequadas para fiscalizar e para sancionar, se for caso disso, o incumprimento dessas regras. Das duas, uma, comprar online ou comprar em loja física? Bem, para mim, comprar online só algumas coisas, comprar em loja física sempre, combinando, no meu caso pessoal, procura online sempre, mas na esmagadora maioria dos casos, sobretudo produtos físicos comprados numa loja física. Eu defendo o comércio tradicional. Qual é o mito de direito de consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família? Bem, que o consumidor não tem sempre razão e que o consumidor tem a obrigação de se informar e não esperar, por e simplesmente, que haja uma espécie de entidade ultrapoderosa, dotada de todos os recursos possíveis, que está sempre a olhar por nós, mesmo quando nós não nos informamos, não fizemos escolhas avisadas e muitas vezes nem sequer reclamamos. Das duas, uma, saldos ou promoções? Bem, eu acho que esse é um tema altamente confuso, seguramente, para os consumidores e possivelmente mesmo para alguns profissionais e até juristas. Julgo que devia haver uma distinção clara de que os saldos, sei que hoje em dia, enfim, mesmo em Portugal há regras diferentes, não compreendo muito bem como é que em países como, por exemplo, nos Estados Unidos da América, há constantes promoções e também há saldos, portanto, devia-se claramente tentar explicar que os saldos ou têm uma duração temporal determinada, mas permitem realmente descontos fabulosos e que as promoções são apenas pontuais e com um valor mais insignificante. O que me parece importante é esclarecer a diferença entre ambos, o que não me parece resultar claro ainda hoje. Já alguma vez utilizou o livro de reclamações? Já utilizei o livro de reclamações para reclamar contra um mau serviço prestado por uma companhia aérea. E devo dizer que, felizmente, o regulador da aviação civil me respondeu rapidamente. A companhia aérea, infelizmente, nunca resolveu satisfatoriamente o litígio. Portanto, acho que é importante pôr em prática os instrumentos. E agora uma última questão. Quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Bem, eu aqui tinha uma sugestão, mas não é português. Não há qualquer problema. Não há qualquer problema. Então eu gostava muito de sugerir um amigo e um grande especialista de direito de consumo, que é o Antonino Serra Cambaceres, que é argentino e que é Advocacy Manager da Consumers International, tem uma experiência vastíssima porque tem tido estas responsabilidades dentro da Consumers International. Inicialmente penso que só para a América Latina, neste momento é mesmo a única pessoa encarregada destes temas no âmbito da Consumers International e tem tido imensas experiências muito ricas, quer com outros países da América Latina, quer dialogando com a UNCTAD. É um bom orador e tem a grande vantagem de ainda falar um bocadinho de português. Ótimo, isto hoje em dia também com a possibilidade que está aberta de fazer à distância, o mundo está aqui próximo, não é? Obrigadíssimo. Muito obrigado mais uma vez por esta tão especial participação
E assim chegamos ao fim do segundo episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigado a todos os que continuam desse lado. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalog.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais, com bastante conteúdo sobre direito do consumo. Na próxima semana teremos connosco a doutora Maria Cristina Portugal, Presidente do Conselho de Administração da ERSE. A não perder. Até lá!